Olá, gente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula do nosso curso Apocalipse, versículo por versículo, e hoje estudaremos o versículo 11 do capítulo 14, que começa dizendo: A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Gente, fumaça aí nesse versículo, ela está como metáfora para julgamento, né? Porque onde há fumaça, obviamente, houve fogo, e o fogo faz o quê? Ele, além de queimar, ele resseca também, não é? E além disso, a gente sabe, estudando outros versículos, que esse lugar de condenação vai ter o enxofre, que é aquele que gruda e arranca, gruda sobre a pele e arranca pedaços, né? Além disso, ele gera um mau cheiro na carne, então ele fica apegado à sua pele, e aí a pele de quem estiver lá, né? E aí sai, né, arrancando pedaços e produzindo mau cheiro. Então, esse é um dos testemunhos de que, infelizmente, muitos daqueles perversos, né, das pessoas que não se converterem, irão para esse lugar. Agora, vamos ver aí um pouquinho mais a respeito do fogo como forma de juízo de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver que diz aí, ó, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo. Então, as obras que nós estamos fazendo hoje serão purificadas pelo fogo, né? E aí o texto continua. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, como que vai provar se aquilo que nós fizemos foi uma obra de fé, isto é, algo que proporcionou um efeito espiritual, não é? Ou se foi algo que Deus nem considerou. E aí, continua dizendo que se a obra de alguém permanecer, né, sobre onde ele edificou, ele vai receber galardão. Então, todos nós gente, já fizemos obras mortas, né? Então, e graças a Deus, já fizemos muito mais obras de fé. Porém, elas serão provadas pelo fogo, serão queimadas. Então, você percebe claramente nesse versículo que Deus usa o fogo como forma de juízo. Muito bem, seguindo, você vê aí, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, isto é, qual? O de não receber galardão por essa obra, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, uma vez que a gente estivermos diante de Deus, tendo as nossas obras julgadas, segundo o Salmo 62, 2, né, que diz que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, lá nós saberemos as obras que de fato foram feitas da forma como Deus queria, que a gente chama de a forma como Deus quer, que nós chamamos de obras de fé, e as obras que se queimaram, a qual a Bíblia chama de obras mortas, conforme está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Olha aí, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu sem defeito a Deus, o que vai acontecer? Ele vai limpar a nossa consciência das obras mortas. Você está vendo? Então, quando nós nos entregamos para Jesus Cristo, óbvio que nós já fizemos obras lá no mundo que de fato foram mortas, porque as obras de fé, gente, são feitas usando o nome de Jesus, conforme o Senhor Jesus deseja. Aquilo que é feito fora do nome dele, sem a autenticação do Espírito Santo, não é obra de fé, correto? Então, quando a gente vem para Jesus, ele limpa a nossa consciência das obras mortas, ou em outras traduções, ele purificará. E quando nós estamos na igreja, também isso acontece. A gente faz uma obra morta, vamos dizer assim, aí o Espírito, a gente pede perdão, o Espírito Santo vem, né, e limpa as nossas, né, por meio do sangue de Jesus, limpa as nossas consciências das obras mortas. Maravilha, pessoal. Seguindo aqui, a gente então vê que o fogo é utilizado como uma forma de julgamento. Avançando mais um pouco e voltando para Apocalipse capítulo 14, versículo 11, a gente vê dizendo aí, ó, que eles não têm descanso algum, tá vendo? O tormento não vai haver descanso. Vamos para Marcos capítulo 9, versículo 45 e o 49, que dizem, ó, e se teu pé te faz tropeçar, corta-o. Esse corta aí, gente, não é literal, tá certo? Isso é uma figura de linguagem
chamada hipérbole que o Senhor Jesus está usando aí no texto. A Bíblia é repleta de figuras de linguagem, eu recomendo que você estude um pouco sobre hermenêutica, que você vai aprender isso. Então, corta-o, isto acaba com esse mal da sua vida, vamos dizer assim. Por quê? É melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno. Inferno aí, ó, é a palavrinha geena, tá? Que nós já vimos em outros momentos. O que é o geena? É o lugar da condenação futura, onde o verme não morre, tá vendo? Vamos dizer assim, o tormento ali é constante. E aí, conforme você vê ali no versículo, ó, o fogo não se apaga. Percebe? Novamente aqui, fogo como forma de juízo. E aí diz de novo, ó, versículo 49, porque cada um será salgado com o fogo. Então, meus irmãos, isso existe, é real. Você que está me assistindo aqui, saiba, o mundo espiritual é tão real quanto o natural. Nós precisamos entender e viver nessa perspectiva, que nós somos seres que vivem, interagem com dois mundos. Muito bem, avançando aqui, ó, olha lá a definição da palavrinha higiena que eu falei para vocês. Então, ela se relaciona ao futuro, né, um lugar de punição, que anteriormente era, ó, em Jerusalém, era um lugar onde, conforme a gente vê aqui, ó, os cadáveres, né, dos mortos, né, primeiro, o lixo era lançado lá e também o cadáver, né, dos animais mortos eram jogados ali para serem queimados. Então você vê, o GN é o lugar onde para lá vai tudo que não presta, que não serve para nada. Então, infelizmente, aquelas pessoas que não se entregarem para Jesus Cristo, elas serão condenadas por si só. E aí eu recomendo que você, caso queira se aprofundar um pouco mais nesse tema, assista a aula que nós falamos disso lá no capítulo 5, dos versículos 1 ao 3 do Apocalipse. Você vai ver que tem um conteúdo razoável a respeito desse tema lá. E aí você vai perceber que lá a gente vai mostrar esse slide aí, vamos esmiuçar esse slide, tá? Então você vê que ali, ó, para inferno, nós temos três palavrinhas, quatro ali. Você está vendo, que é o Geena, que eu acabei de falar, e tem outras três, que são o Hades, o Seol e o Tártaro. Então, gente, procurem faça uma revisão dessa videoaula para você conhecer a respeito desse tema aí, tá bom? Então, essas palavras são palavras gregas e hebraicas, né, que estão na Bíblia, e aí a gente precisa conhecer um pouco mais a fundo o significado delas. Veja bem, lá nessa aula nós respondemos essa pergunta que vocês estão vendo, né, onde estão os anjos caídos, tá? Eles estão lá no Tártaro. Falamos também a respeito do Hades, você está vendo aí que até os desenhos animados usam essa palavra, gente. Então percebe que até o ímpio, ele aceita e acredita que o Hades é real, senão não usaria isso daí, não é? Olha lá para você ver. Ó. Então, nós trabalhamos de uma forma um pouco mais aprofundada nessa aula que eu falei para vocês, tá bom? Então tem um conteúdo razoável lá, e nós também respondemos essa pergunta aí, ó. Onde que Jesus esteve durante os 3 dias entre a sua morte e ressurreição? Então, volte lá e assista a aula do capítulo 5, que vai ser importante para você, dos versículos 1 ao 3. Voltando agora para Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, dando sequência, a gente vê, então, que o versículo fala ó, que eles não têm descanso, conforme eu já falei. Então, primeiro, eles estarão lá no estado de consciência. Então, não tem essa história de, não, porque não vai sentir nada, porque eles não estarão conscientes. Não, quem está lá no Hades agora, por exemplo, que não é o Geena, mas já é um lugar de tormento, ele está consciente, ele vai continuar dessa forma. E esse descanso vamos dizer assim, essa expressão que está no texto aí, falando que não tem descanso, já elimina logo de cara aquela teoria que fala do sono da alma. Quando a pessoa morre, ela fica dormindo e tal, e não sabe de nada, não sente nada. Isso aí você esquece, tá bom? A própria Bíblia derruba isso. Pois bem, avançando, a gente vê aí ó, que eles não têm descanso nem de dia e nem de noite. Então você vê que é algo contínuo. Quando Deus fala para Josué, lá no capítulo 1, versículo 8, dizendo assim, ó, medita nas palavras desta lei de dia e de noite, Deus está se referindo ao quê? A um ato contínuo, constante. Então, essa mesma expressão ele usa aqui, tá bom?
Avançando, a gente vê aí, ó, que a morte, então, conforme esse pensador, né, é um descanso para a alma e é um descanso eterno. Não é, gente. A Bíblia deixa claro que a pessoa morre, ela não tem descanso. Não é isso que vai acontecer, tá bom? Então, na perspectiva mundana, eles enxergam assim, mas não é, tá bom? Avançando, então, a gente percebe que existe essa teoria do sono da alma? Não tem também. A alma vai ficar acordadinha lá onde para onde quer que ela vá, ou para o paraíso, no contexto, né, atual e futuro também, até que o Senhor Jesus consuma tudo, ou, né, para o Hades e posteriormente para o Geeno, certo? Então, esquece essa questão, gente, da imortalidade da alma, isso não existe, tá? As pessoas estão conscientes, quem está lá agora sabe no Hades, né, sabe que está, o porquê está sentindo os tormentos e por aí vai. Apocalipse 14, 11, o versículo 7 falando, ó, os adoradores da besta e da sua imagem. Então aqui eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessa questão da adoração, fazendo uma diferença de adoração e louvor. Olha para você ver, adoração, gente, ela é voltada para um hábito de vida daquele que é cristão, né? Assim também vai ser um hábito para aqueles que forem adorar a besta e a imagem dela. Então você vê que o diabo copia aquilo que Deus faz. Então, esse hábito é feito para que a gente demonstre amor a Deus por meio da adoração. E lá eles vão demonstrar amor pelo anticristo, amor, respeito e dedicação. Então, por isso que a Bíblia fala dos adoradores da besta e não dos louvadores, percebe? Adorador envolve algo mais profundo e nós vamos ver aqui, ó. O propósito da adoração, então, é a gente demonstrar que amamos Deus de todo o coração, aquele amor ágape, isto é, o amor independente das circunstâncias. E aí a gente vê, então, que é uma manifestação que a gente tem de amor a Deus. E é essa manifestação mais sincera e profunda de um relacionamento íntimo. Então, é exatamente essa expressão mais aprofundada no relacionamento que os adoradores do anticristo, da besta, eles vão demonstrar a ele no cenário dos 7 anos do período tribulacional. Muito bem. Quando há adoração, a gente reconhece de forma genuína que tudo, pessoal, tudo que vem para nós provém do Senhor. Tudo. E lá também eles vão reconhecer o quê? Que tudo que estiver ocorrendo de bom no mundo está vindo por meio das estratégias do anticristo, da besta, né, que sobe da terra e por aí vai. Tá? Então, você vê que é algo bem semelhante àquilo que Deus proporciona, Deus oferece para nós, né, deseja que a gente faça, e aquilo que o anticristo também vai requerer dos seus adoradores. Avançando, olha aí, ó, já o louvor ele está relacionado por aquilo que é feito. Tá? Então a gente fala aquilo que Deus faz. Lá também, claro, serão adoradores, consequentemente louvadores do anticristo, e não o inverso. Então eles vão falar bem do anticristo, porque ele é o homem que trouxe a solução para nós, né? Quem estiver lá, ele que a gente tem que apoiar, etc, etc. Olha o que ele fez, ele tirou o mundo de uma crise, né? Então vai ter uma aparente paz naquele contexto. Então tem a ver, gente, com uma atitude de exaltação e glorificação do nome de alguém. Tá? Quando a gente louva a Deus, a gente está admirando o caráter dele. Louvar o anticristo também naquele contexto, nesse contexto futuro, significará louvar, né, admirar o caráter dele, a fidelidade, a bondade dele, enfim, tudo isso, tá certo? Seguindo, ó, então, as diferenças sutis de louvor e adoração estão relacionadas aqui. A adoração é um estilo de vida, não é? E louvor é uma consequência do estilo de vida de adorador que nós levamos. Seguindo mais um pouquinho aqui, a gente vê então que, de forma geral, a Bíblia fala desses dois contextos, né? Sempre falando da adoração como algo voltado para a reverência. E detalhe, todo aquele que é adorador está envolvido no serviço. Infelizmente, na igreja hoje, muita gente fala que é adorador, mas ele não está envolvido no serviço.
entende? E aí as pessoas falam que não tem chamado, que não tem dom, e por aí vai, então elas não se envolvem. Então, não vou dizer que não são adoradores, mas vou dizer assim, que falta melhorar esse aspecto, porque a adoração em si, ela se relaciona com serviço, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí a gente vê também que está vinculada ao ato de se curvar diante de Deus, de se prostrar, entende? De falar quem ele é, a importância dele para nós. Né? Então, demonstrando isso por meio do nosso estilo de vida. E no Novo Testamento também, ó, prostrar-se, inclinar-se. Então, tudo isso, e detalhe ali, ó, prestar serviço. É o que vai ser feito para o anticristo, para aqueles que aceitarem, né, a marca da besta. Eles vão ter que fazer isso, vão ter que se prostrar diante dele, vão ter que adorar e vão ter que trabalhar para ele. Então, aqueles cristãos, vamos dizer assim, que não querem trabalhar para Jesus agora, não é verdade? E que ficarem aqui, elas vão ter que trabalhar para o anticristo se não se converterem verdadeiramente naquele cenário. E aqueles que já não são convertidos hoje, eles vão prestar serviço para o anticristo lá. Então não tem como adorar sem prestar serviço. Né? Então é uma reverência que vai ser proporcionada, né, que vai ser direcionada ao anticristo naquele contexto. Né? As pessoas vão ficar admiradas com os atos dele. E aí, quando a gente vê esse significado de adoração aplicado, né, esses significados aplicados à adoração, a gente vê então que isso vem para revelar o quê? Um profundo temor a Deus, reverência que eu já falei, admiração, veneração. Tudo que o anticristo, que o diabo quis para ele, a ponto de Deus expulsá-lo lá de cima. Né? Ele disse um dia que queria ser semelhante ao Altíssimo, se sentar lá no trono dele, e ele foi derrubado para lá. Então, o anticristo, a besta, o diabo, enfim, é isso que eles vão querer nesse cenário de tribulação e grande tribulação que está por vir. Maravilha, pessoal? Pois bem, para a gente então ir finalizando aqui essa parte, a gente pode dizer então que o louvor é a expressão da nossa adoração a Deus, sabe? Então é um serviço que envolve, né? Aliás, a verdadeira adoração a Deus é um serviço que envolve toda pessoa do adorador. Entendeu? Então ele faz aquilo com toda a dedicação, com todo o seu ser, o tempo todo, porque é um estilo de vida. Ele vive adorando a Deus nas suas atitudes, ele vive adorando a Deus em tudo o que faz, mesmo quando não está nos dias de culto. Então é por isso que a gente costuma dizer que o verdadeiro culto, né, o verdadeiro, não, aliás, começa um outro culto depois que a gente sai das quatro paredes da denominação, onde estamos lá cultuando a Deus com os irmãos. Ali a gente se reúne para estar todo mundo junto. Quando a gente sai de lá, outro culto começa, que é o nosso culto individual de adoração e louvor a Deus. Certinho, gente? Então, como que a gente resume aí é, as diferenças entre louvor e adoração? Veja bem, então o louvor é algo voltado para receber, enquanto a adoração é voltado para dar. Lembrando daquele versículo que está lá em Atos, capítulo 20, o versículo 35 fala assim, ó, mais bem-aventurado é dar do que receber, ou seja, a gente pode entender que mais bem-aventurado é você adorar, porque é independente né, daquilo que ele faz, o que ele não faz, do que você só, vamos dizer assim, só receber, não é mesmo? Então, mais bem-aventurado é dar do que receber. O que mais? O louvor envolve a alma, então ele envolve as nossas emoções, nossa mente, a nossa vontade, enquanto que, claro que a adoração também, mas só que a adoração ela é mais boa, ela não é emocional, ela é devocional, entende? É diferente, é uma questão de devoção, de reverência, e assim sucessivamente. Enquanto que o louvor, nós louvamos pelos presentes que Deus nos deu, por aquilo que ele fez e faz, a adoração é voltada porque nós queremos a presença dele ali. Independente de, nós fazemos questão de tê-lo junto conosco no culto, na nossa vida diária, sempre estando ali, tendo um momento com ele dentro do nosso quarto, nos nossos atos devocionais. Tá certo, pessoal? Maravilha, então. Seguindo, olha aí, ó, a gente volta para o Apocalipse capítulo 14, e aí ele termina dizendo que, ó, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Pois bem, gente, nesse quem quer que, eu queria dizer a você que não tem jeito de ficar em cima do muro. Hoje
e também futuramente quando o anticristo estiver aqui, sabe? Nós temos que nos posicionar. Você que está me assistindo aqui, posicione-se, escolha o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, porque ficar em cima do muro não vai te dar resultado positivo, porque vamos dizer assim, o muro já é do diabo. Entendeu? Porque quem está em cima do muro não optou por Jesus. E aí ele vai caminhar para a condenação. Portanto, eu sugiro para que você, né, não fique em cima do muro, procurando uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, aceitando o convite do Senhor Jesus para entregar-se a Ele como seu Senhor e o seu Salvador, porque você não pode, como eu falei antes, ficar em cima do muro, porque você pode, se uma hora ou outra você vai cair. Pra quem está em cima do muro já está condenado, mas uma hora vai cair de cima do muro também. Isto é, quando ou não tiver jeito mais de ser salvo. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que aqueles que são amigos do mundo, ou seja, que têm intimidade com o mundo, que estão vinculados a ele, são inimigos de Deus. Então não tem como a gente servir a dois senhores, não tem como a gente andar de mãos dadas com os dois, ou isto é, ou querer ficar neutro em cima desse muro, tá joia? Então procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou vá também nos cultos que acontecem nas casas, entregue a sua vida para Jesus e comece a caminhar com Ele para que você tenha firmeza, para que você receba a sabedoria de Deus e tenha forças para caminhar caminhar e vencer esses desafios ferrenhos que já estão nos nossos dias e que só se aprofundarão nos dias posteriores. Mas, acima de tudo, para que você seja salvo, tá bom? Você, meu irmão, que está me assistindo, Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, nós vemos ali alguém que ficou em cima do muro durante um bom tempo, mesmo caminhando com Jesus Cristo. Pedro, a Bíblia diz lá em Lucas 22, 31, Jesus falando para Pedro, olha, Pedro, o diabo rogou pela tua alma para te peneirar, mas eu, né, o diabo pediu pela tua alma, mas eu roguei por ti para que ele não te, vamos dizer assim, para que ele não pegasse a tua vida, não ceifasse a sua vida. Mas você, Pedro, quando se converter, converte teus irmãos, fortalece os seus irmãos. Então, Pedro, lá no capítulo 22, gente, ele ainda estava em cima do muro, não era convertido. Depois dali, é que ele vai se converter, né? Tanto é que você vê que chega um pouco mais à frente, uma criada fala para ele: olha, você estava com Jesus, porque o seu jeito de falar te denuncia. Então, em algum momento ali, o Pedro se converteu, não é? Então, de repente, foi logo depois dessa palavra que Jesus liberou para ele. Então, às vezes, você está na igreja e você ainda está em cima do muro. Você não se converteu verdadeiramente. Talvez você seja como Pedro. Então, olha, quero dizer a você, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Você que se diz evangélico, mas não é. Entregue-se verdadeiramente ao Senhor Jesus. Vista a camisa do evangelho. Deixe o Senhor Jesus mudar a sua prática de vida, que você, de fato, não seja alguém que só está indo na igreja batendo cartão, mas que seja alguém que envolvido com a obra, que de fato quer mesmo adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Tá certo? Gente, fiquem na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e vamos em frente.